Olá pessoal, aqui é Seychelle Barbosa, sou chefe de cozinha, sou formada em gastronomia pela Unirb e trabalho aqui em Aracaju com um restaurante chamado Seu Sergipe, mostrando a nossa gastronomia, a gastronomia sergipana. E essa aula em especial a gente vai falar sobre a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, ela é a base, ela é o que norteia o que a gente precisa comer, o que a gente precisa ingerir para ter uma alimentação saudável, para ter uma vida saudável e também uma vida e um corpo forte. E hoje a gente vai falar um pouquinho também desses elementos aqui que compõem a nossa pirâmide. A gente tem os carboidratos, tem as fibras, tem também as vitaminas, as proteínas e durante toda a nossa vida, a partir dos 2 anos de idade, essa pirâmide, nessas proporções, começa a se aplicar. Pirâmide especial. Aqui na nossa pirâmide, a gente pode analisar que ela é dividida em vários setores. A parte de baixo, a parte que é a base da pirâmide é o que a gente precisa ter mais acesso e ter sempre. Então, a base da pirâmide não é nem o próprio alimento, e sim o próprio modo de vida, a própria forma de se viver. Então, a base da nossa pirâmide tem exercícios, corrida, andar de bicicleta, nadar. A base também vai ter muita água. Então, essa é a principal base para se ter um corpo saudável. Antes mesmo de começar a ingerir o alimento, de ingerir qualquer tipo de fibra, qualquer tipo de proteína, essa aqui é a base da nossa pirâmide. Logo em seguida a gente começa com o grupo 1. O que é esse grupo 1? É o grupo dos alimentos energéticos. O próprio nome já diz, ele vai dar energia para que o seu corpo possa funcionar da melhor forma possível. E aqui embaixo estão alguns grãos, tem também algumas raízes e principalmente também o trigo, que faz parte do nosso dia a dia através do pão, através do bolo. Então, por que esse andar é aqui embaixo também? É porque quando você consome algum desses elementos aqui, algum desses alimentos, ele acaba se transformando em açúcar no seu corpo para poder te dar energia suficiente para que você tenha um corpo e uma vida super saudável. Então aqui você vai encontrar a nossa tradicional macaxeira, as batatas, tanto a doce quanto a batata inglesa. Você vai encontrar também o milho, que a gente encontra muito no nosso estado, e vários tipos de pães. Aqui também você vai encontrar o que eu falei, o trigo, que faz parte muito da nossa cadeia alimentar. A gente também tem um outro grupo, que é o grupo dos reguladores. Então, o próprio nome já diz, ele vai regular aquilo que você tem no seu organismo. E esse grupo é um grupo essencial, porque nele é que tem as verduras, tem as leguminosas e também tem as frutas. As frutas, as leguminosas, as verduras, é solicitado que a gente ingira pelo menos 3 porções ao dia. Então isso é muito essencial, principalmente para o cuidador escolar, que vai mostrar e que vai cuidar das crianças, que vai falar diretamente com esse público que é tão exigente no sentido de se alimentar. Então nessa base da pirâmide a gente tem as frutas, e aí a gente tem um miríade de frutas, tanto melancia, mamão, abacaxi, a banana, que é riquíssima. Tem também logo do ladinho a cenoura, vem também vários outros legumes que é para fazer parte diária da nossa nutrição, da nossa alimentação. Aqui nesse andar é um andar essencial, que é o andar dos alimentos construtores. Então,
isso aqui é o que vai fazer o organismo ter a força necessária para crescer, principalmente para o pessoal que é cuidador escolar, que está numa faixa etária muito essencial de evolução do ser humano, né? Então vocês vão pegar essa idade que é essencial e essa alimentação tem que estar inserida na dieta. Então você vai escutar muito dentro da prova falar dessa parte aqui, que são os alimentos construtores. Nela você vai ter os pescados, você vai ter também o ovo, a carne, as aves, também tem a parte dos laticínios, que são os queijos e que também vai nutrir através do cálcio e fazer com que o corpo fique ainda mais forte. Você vai ter também algumas favas, alguns feijões que são essenciais para o organismo. Lá em cima no topo, já que está lá no topo, é porque é mais difícil, mas infelizmente, às vezes é o que a gente tem mais acesso, que são a parte mais doce, a parte da gordura, a parte que é mais saturada. Então, essa parte aqui é para a gente consumir menos possível. Então, esses alimentos aqui são os alimentos energéticos. Só que é uma energia extra, né? Diferente do de lá de baixo, que ele tem a energia necessária para uma boa nutrição. Aqui você tem que comer com muita cautela ou até mesmo nem ingerir, porque aqui é que tem os doces, as frituras, os açúcares, as gorduras saturadas, as gorduras trans. Então você tem que ter o máximo de cuidado com o topo dessa pirâmide. Então, só para você revisar e entender, a base dela é o que a gente tem que consumir mais. O topo dela é o que a gente precisa consumir menos. Então a quantidade de cada alimento aqui é essencial. Quanto mais para baixo, mais vezes você vai ter que comer durante o dia. Quanto mais para cima, menos vezes você precisa consumir. Então, né, no segundo andar aqui da nossa pirâmide, nos alimentos construtores, você não precisa ingerir 3, 4 vezes ao dia. O ideal é consumir pelo menos uma vez ou 2 vezes ao dia. Mas infelizmente na rotina que a gente leva, às vezes a gente acaba consumindo muito mais o topo do que todo o resto da pirâmide. E acaba fazendo com que o corpo também sofra. Principalmente você que vai oferecer um alimento saudável, você tem que prestar muita atenção. Porque na hora da prova, eles vão solicitar que você entenda essas questões. O que no topo é para comer no topo ou é para comer mais para baixo? Isso também vai cair na prova. E as quantidades. Então, quanto mais para baixo, mais consumo você vai ter. Isso você tem que prestar bastante atenção. Essa questão dos alimentos energéticos, dos alimentos reguladores, dos construtores e dos energéticos extras. Então, a pirâmide ela foi dividida dessa forma para que você tenha maior acesso, mais entendimento e mais clareza. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e tenha ficado bem claro essa questão da pirâmide alimentar. Da minha parte é só e até a próxima aula.